Entre as diversas possibilidades da extinção da vida humana na Terra, uma das que mais preocupa é o aquecimento global. Para tentar resolver esse problema, existem os projetos de geoengenharia. Esses projetos são caracterizados por intervenções em escala global e, nesse caso, nos sistemas climáticos da Terra, com o propósito de diminuir os efeitos do aquecimento global. A questão é que muitos desses projetos são bastante peculiares, então vem tomar um café comigo e eu te conto tudo sobre eles. E aí, Terrófilo, Mauro Plachino aqui. Você certamente já ouviu sobre a possível extinção da vida na Terra. E com o risco, surgem as ideias de nos salvar. Tendo o aquecimento global como alvo, diversos cientistas estudam métodos para manipular o clima da Terra, com a ideia de que seria possível reverter o aquecimento global com uma redução artificial da temperatura do planeta. Esse é o controverso objetivo da geoengenharia, que estuda uma maneira de esfriar o planeta com métodos bem diversos. Então, vamos conhecer alguns desses métodos e quais as suas consequências para o planeta. Começando pela captura de armazenamento de carbono. Essa tecnologia já existe e armazena quase 45 milhões de toneladas de CO2 por ano, limpando o ar poluído em torno de grandes centrais elétricas ou industriais. Mas capturar o CO2 do ar normal não é tão eficiente e é bastante caro. Por isso, o custo energético de sugar o carbono não vale a pena nesse momento. Depois, podemos falar da fertilização oceânica. Adicionar nutrientes ao oceano estimula o crescimento do fitoplâncton, que absorve até 30 vezes mais CO2. Embora seja um método de remoção de carbono muito pesquisado, essa absorção de CO2 acontece por até 100 anos, com efeitos colaterais ambientais significativos, como o surgimento de zonas mortas devido à proliferação de algas. Por isso mesmo, alguns cientistas publicaram artigos na revista Science que chamam essa técnica de uma loucura. Mas antes de eu te contar todos os outros métodos, se inscreve aqui no canal e vem tomar um café comigo vendo casos de true crime e vídeos de lendas e teorias do terror toda semana. Muito obrigado pelo teu apoio. Mas indo para o terceiro plano, ele é o de espelhos espaciais. Esses espelhos são pensados para orbitar a Terra refletindo a luz solar para longe do nosso planeta. O conceito foi testado com sucesso pelos russos na década de 90, mas o projeto foi posteriormente abandonado. Segundo a Rand Corporation, além da falta de preparação tecnológica, poderiam causar sombreamento regional, prejudicando a agricultura e o meio ambiente em determinadas zonas do planeta. Também há a possibilidade de alterar o clima dos oceanos. A ideia é usar dispositivos para bombear água fria e rica em nutrientes para a superfície do oceano, o que poderia alterar os climas locais. Mas, como diz o Geoengineering Monitor, a tecnologia é, na melhor das hipóteses, não comprovada, podendo representar grandes ameaças ao ambiente marinho. Outro método é a injeção de aerosol. Ao pulverizar partículas reflexivas na estratosfera, esse método visa refletir a luz solar para longe da Terra, imitando o efeito das erupções vulcânicas. De acordo com o painel Intergovernmental sobre mudanças climáticas, é o método de geoengenharia solar mais pesquisado, com grande consenso de que poderia limitar o aquecimento da Terra a menos de 1,5 graus Celsius. A grande desvantagem é que teríamos de dizer adeus ao céu azul claro que conhecemos hoje. Outro método é a proposta de intemperismo aprimorado das rochas. Essa abordagem envolve espalhar minerais finamente moídos sobre a Terra para acelerar o processo natural de intemperismo, assim absorvendo o CO2 do ar e armazenando-o nos minerais. No entanto, o MIT alega que o custo seria muito elevado e o transporte das rochas e minerais consumiria tanta energia que aumentaria a emissão de CO2 ao invés de reduzi-las. E já que falamos das rochas, podemos falar das árvores e citar o projeto de árvores artificiais. Elas podem ser projetadas para capturar e armazenar CO2 do ar 24 horas por dia. O CO2
pode então ser armazenado ou utilizado em aplicações industriais. O problema? As árvores são do tamanho de containers e estima-se que seriam necessários 100 milhões de dólares para impedir o excesso de emissões, segundo a BBC. Do ponto de vista econômico, as árvores naturais são muito mais eficientes do que as artificiais. Outro método bastante estranho de se ouvir são os cobertores de geleira. Na Suíça, estão sendo testados coberturas geotêxteis brancas para proteger as geleiras da radiação solar, mantendo a permeabilidade à água. A maior delas tem o tamanho de 7 campos de futebol. O geociologista Matthias Huss disse à Scientific American que essa abordagem pode ser viável em áreas de esqui ricas, mas não para cobrir geleiras em todo o mundo. Proteger todas as geleiras suíças apenas, por exemplo, custaria $1,5 bilhão por ano. Mas já que falamos de geleiras, podemos falar da técnica de bombear água sob as geleiras. À medida que o gelo marinho desaparece, a superfície escura do oceano pode absorver mais energia do Sol, o que por consequência acelera ainda mais o aquecimento. Portanto, os pesquisadores querem engrossá-lo para impedir que derreta. Assim, exposta ao frio do inverno, a água do mar congela rapidamente, ajudando a engrossar o gelo da superfície, e a água também compacta a neve. Mas se vamos mexer no oceano, podemos falar do método de aumento da alcalinidade do oceano. Ao introduzir minerais alcalinos nos oceanos, os cientistas especulam que os mares, que já possuem grande quantidade de carbono, poderiam armazenar ainda mais CO2. A organização Ocean Visions sugere que o método poderia beneficiar as formas de vida marinha e que enfrentam desafios devido à acidificação da água de hoje em dia, embora sejam necessárias mais pesquisas sobre o impacto em outras espécies. Mas saindo dos mares para o céu, temos o método de clareamento das nuvens com sal marinho. O propósito dessa técnica é incrementar a refletividade e prolongar a vida de certas nuvens. Apesar da relevância da pesquisa, o grupo ressalta que o estudo envolveria riscos associados aos padrões climáticos em larga escala e à meteorologia. Mas, continuando no céu, temos a ideia de afinamento das nuvens. Ao contrário do clareamento, esse método teórico ainda trata do afinamento das nuvens cirrus formadas na alta atmosfera. Nuvens altas e frias de gelo que, em média, aquecem mais o clima do que o arrefecem. Embora essa ideia tenha sido mencionada pelo Painel Internacional sobre Alterações Climáticas, os especialistas internacionais afirmaram que não há pesquisa suficiente sobre esse método. Mas, por último, voltamos aos minerais e falamos sobre o uso do carvão. Um estudo de 2023 feito na Suécia e nos Estados Unidos descobriu que o uso de biochar, um tipo de carvão feito com aquecimento de restos de matéria orgânica, pode aumentar a qualidade do solo e remover o CO2 do ar, que ficaria armazenado nele. No entanto, segundo o Geoengineering Monitor, os efeitos a longo prazo ainda não foram suficientemente estudados. Então, é possível que dê certo, mas é preciso mais estudos sobre ele. Mas mesmo a maioria das ideias sendo bastante inusitadas, alguns cientistas defendem que os projetos como esses são essenciais para enfrentar o aquecimento global. Mas e aí, qual a sua opinião sobre esses projetos? Algum deles te chamou mais atenção, seja pela curiosidade ou seja pela possibilidade de salvar o planeta? Me conta aqui nos comentários. E se quiser ver mais vídeos sobre o fim da Terra, que tal analisar os bunkers construídos pelo mundo? Para acessar, só clicar nesse vídeo aqui. Uma ótima extinção para ti e até o próximo vídeo, se tudo der certo, com mais Café e Terror. Até mais!